Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Viver é aproveitar com responsabilidade cada minuto. Começa agora para você mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Se você ainda não encontrou o sucesso esperado, é porque não exteriorizou o seu verdadeiro valor. Na palestra de hoje, a preletora Zélie Belancan vai nos explicar como devemos proceder para exteriorizar o nosso valor para o mundo. A pessoa que menos aprende na vida é aquela pessoa que menos escuta. Quanto mais nós fazermos a escuta, quanto mais nós conseguirmos ouvir do outro, mais nós vamos aprender. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. O seu valor possui energia especial, capaz de revolucionar qualquer situação. Mas como exteriorizar o seu valor para o mundo? Preletora Zélie Terezinha Belancan. Como exteriorizar seu valor para o mundo? Nós todos sabemos que temos valores peculiares, temos alguma coisa que é universal em cada um de nós, o nosso modelo, de ser humano, homem, mulher, em todos os países do mundo, com algumas características, algumas diferenças de cor, de raça, de altura, de temperatura, de momentos diferentes, de zonas diferentes, mas de uma ecologia às vezes um pouco diferente, mas na verdade somos todos seres humanos, irmãos iguais, vindo do mesmo Pai, Então, somos universais e somos ao mesmo tempo um ser, um indivíduo, cada um responsável pela sua vida, responsável pelo seu destino, responsável por tudo aquilo que realizar, ou que deixar de realizar, por tudo que realizar e por tudo que deixar de realizar também neste mundo, Para iniciarmos o nosso trabalho, eu achei muito importante essa orientação que o mestre Masaharu Taniguchi nos coloca no Convite à Prosperidade número 2, onde diz assim: se você deseja ser orientado pela sabedoria divina que se aloja em seu interior, se você deseja ser orientado pela sabedoria divina que se aloja em seu interior, deve abandonar o orgulho, a presunção e a teimosia. A pessoa que menos aprende na vida é aquela pessoa que menos escuta. Quanto mais nós fazermos a escuta, quanto mais nós conseguirmos ouvir do outro, mais nós vamos aprender. Nós temos um grande especialista dentro da área da psicologia, que se chama Jacques Lacan, e um dos livros dele, ou alguns livros dele, tem na sua capa uma grande orelha. A figura, a decoração da primeira capa na frente é uma grande orelha. E perguntando para uma pessoa que realmente tem entendimento desse assunto,
ela falou que isso quer dizer uma orelha bem grande para fazer uma escuta bem boa. Então, a pessoa que mais aprende na vida é a pessoa que mais escuta, é a pessoa que mais observa. Às vezes a gente diz que uma criança é muito inteligente, muito viva, corre, olha, toma conta de tudo, observa, e às vezes o outro é mais silenciosa, mais observadora, parece um pouquinho mais distante. Quando as duas voltam do mesmo evento na sua casa, aquela que parece que estava um pouquinho desligada, vem e conta detalhes que a outra criança que estava agitada e parecia muito atenta, não os percebeu. E isso é muito comum também na nossa vida, né? O cuidado com a escuta. E se nós temos orgulho, se nós temos presunção, se nós dizemos que eu já sei isso, isso aí já estou cansado de ouvir, isso aqui eu já ouvi, talvez tenha ouvido por este lado. E nós temos dois ouvidos para ouvir pelo outro lado também, não é? Nós temos que ouvir talvez os dois lados, temos 2 olhos para vermos os 2 lados da questão. E uma boca para concluir, para tirar as conclusões de tudo aquilo que a gente concluiu e com sabedoria expressar. Então, aqui repetindo, se você deseja ser orientado pela sabedoria divina que se aloja em seu interior, deve abandonar o orgulho, a presunção e a teimosia. É preciso ter um coração dócil e humilde, igual ao de Cristo, que disse, vamos ver o que Jesus, Cristo dizia: nada faço por mim mesmo, mas o Espírito de Deus está comigo e realiza as obras. Nada eu faço por mim mesmo, Jesus dizia, mas o Espírito de Deus está comigo e realiza as obras. Então, quando nós falamos dessa escuta das coisas de fora, o mais importante ainda é escutar as coisas que vêm do nosso interior, que vêm do Espírito de Deus, que nos orienta. Isso realmente é o mais importante de tudo. Então, nesse aspecto da individualidade, na universalidade, como é que nós podemos, um empresário, um jovem empresário, eu estou encantada com essa plateia, como é que nós podemos, esses jovens empresários, entender? Eu sou um ser individual e, ao mesmo tempo, eu vivo dentro da universalidade. Eu sou um universo também. A vida de Deus, que aquela música falou tão bem, né? Aquela música que nós cantamos, né? A vida seria o Espírito de Deus. Realmente, ela está imanente em cada um de nós. Mas essa mesma vida está dentro de toda a criação. Por isso, para que eu seja uma pessoa bem-sucedida em todos os sentidos, profissionalmente, afetivamente, espiritualmente, com saúde, com todos os benefícios, com todas as benesses que o Pai nos oferece, só nós realmente entendermos dessas leis, eu tenho que ser um pouco ecológico. O professor Masanobu Taniguchi tem falado muito sobre a ecologia. E ser ecológico quer dizer eu estar bem entrosado nessa universalidade. Eu sou um ser individual, eu não preciso perder as minhas características, não devo sacrificar até o meu estilo, as minhas peculiaridades, a minha originalidade, mas também não devo prejudicar o outro dentro dessa minha individualidade. Se eu estou trabalhando com mel, por exemplo, eu preciso respeitar o funcionamento da colmeia. Eu preciso entender que aquelas abelhas têm um jeito de funcionamento, uma maneira de produzir, e se eu não entender e não respeitá-las, mas são abelhas, que respeito precisa ter pela abelha? Eu tenho que respeitar meu pai, minha mãe, meu chefe, mas a abelha também, eu tenho que respeitar a abelhinha também. Se eu não me submeter ao que ela necessita, para que ela realmente venha oferecer o melhor para mim, para que eu realmente possa industrializar o mel e oferecer o melhor para o outro, ela não vai conseguir ser eficiente. Então, a universalidade está exatamente nesse sentido. Eu não sou capaz de produzir,
Eu não tenho a menor condição de ser suprido se eu for só indivíduo. Se eu viver como um ser completamente isolado. Quanto mais entrosado eu estiver na minha realidade, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, quanto maior sintonia, quanto maior habilidade, quanto maior sabedoria, por isso se pede orientação de Deus. Essas coisas vêm do entendimento. Nós podemos conhecer muitas coisas. Nós estamos numa era onde as pessoas conhecem muito sobre muita coisa. Nós temos informações de todos os lados, pela televisão, pela internet, revistas, nos outdoor, nas praças, nas ruas, tem dados, tem informações. Então nós estamos conhecedores de muitas coisas, mas entendedores de muito poucas coisas. Uma coisa é a gente conhecer do assunto, a gente ter esclarecimento sobre o assunto, e outra coisa é a gente entender o assunto. Então, voltando àquela situação, eu posso conhecer como funciona. Eu sei como funciona as abelhas, eu sei, já li, já vi, a minha tia tinha isso lá, meu tio, meu avô, naquele tempo eu ia lá e via. Mas enquanto eu não entender realmente, enquanto eu não colocar a alma, enquanto eu não receber de Deus a orientação em cima deste conhecimento que eu tenho, eu não vou saber aproveitar isso. Dá para entender realmente? O conhecimento vem antes, mas se não houver esse entendimento, nada vai ser feito. Por isso, às vezes, pessoas brilhantes, conhecedoras de muitas coisas, um preparo intelectual muito grande, não tem talvez nenhuma eficiência. E outra pessoa bem mais simples, ou até mais comum, parece mais básica, com menos preparo, mas se entender bem da sua tarefa, depois do seu conhecimento, se ela realmente entender com maestria sobre aquele conhecimento que ela tem e saber colocar e adequar, ela vai ter muito sucesso. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Então, e por que isso? Porque falta essa relação da nossa individualidade com o universal. À medida que nós vamos nos abrindo para essa dimensão, à medida que nós vamos sentindo que somos todos um no Pai, nós realmente conseguimos avaliar e entender e tirar o melhor de qualquer situação. Na vida nós sabemos que podemos escolher o melhor. Se escolhermos o pior, depende de nós. Então, a individualidade dentro da universalidade se caracteriza por isso. Eu sou um, eu sou responsável por mim, mas quanto mais entrosado, mais influência eu terei sobre o meu ambiente e mais aproveitamento o ambiente terá de mim mesmo. E também eu vou receber do ambiente. Então, essa troca se faz necessária. E esses movimentos ecológicos visam muito isso. Fazer com que cada pedacinho do que foi colocado fora possa ser revertido num bem para cada um de nós. Descobrindo a nossa verdadeira missão profissional, quando nós recebemos de Deus essa orientação, quando nós nos colocamos humildemente à disposição de Deus, quando nós nos colocamos como uma peça importante para manifestar a criação de Deus, para manifestar a vontade de Deus, realmente nós conseguimos entender da nossa missão profissional. O cumprir a vontade de Deus significa manifestá-lo em todos os momentos. Mas como eu vou saber como manifestar? Qual é a minha missão? Qual é a missão que eu tenho? Qual é a vontade de Deus? Cada um entra em meditação Shinsokan, cada um se encontra com o seu Deus interior e fala como o mestre Masaharu Taniguchi diz: ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Abençoai-me em aramaico quer dizer ungi-me com o vosso Espírito. Quando nós pedimos essa unção do Espírito de Deus, quando nós pedimos a orientação de Deus, nós vamos entender realmente o que nós queremos da nossa vida. E quando, do fundo do coração, desejamos uma coisa saudável para nós, que vai trazer benefícios para nós e para o outro, e sentimos que isso é do coração, que vem do nosso coração,
esse é o desejo de Deus também. Queremos conhecer o que Deus quer de nós, qual é a missão, entender qual é a missão que eu tenho. Eu tenho que realmente conhecer qual é o desejo que eu tenho no fundo do meu coração. No fundo do meu coração. Quando se falava em fé, lá no Antigo Testamento se dizia: se creres do fundo do teu coração. Não é crer só racionalmente, é no fundo do coração. Quando eu acreditar que isso seria muito bom para mim e com isso eu beneficiaria muitas pessoas, podem tocar para frente, podem investir nessa ideia, porque essa é a vontade de Deus. É muito importante a gente conhecer, porque se nós estamos numa encruzilhada, se nós estamos na frente de vários caminhos e não tomarmos uma decisão de seguir um, talvez vamos passar a nossa vida inteira: eu gostaria, seria tão interessante, foi uma coisa que eu sempre sonhei, mas eu sempre quis, desde criança eu imaginava. Mas se nós não agirmos, se nós não fizermos o possível, se nós não realmente praticarmos alguma coisa nessa direção, nós não vamos chegar a nada. Tem uma parte que é a nossa parte é a parte possível. E quando nós fazemos a nossa parte, quando nós fazemos a nossa missão, quando nós fazemos a parte possível, Deus vem e faz a impossível. Ele pega daquele ponto e completa a nossa obra. Mas enquanto nós não fizermos a nossa parte, Ele não interfere. Às vezes nós ficamos a nossa vida inteira reclamando que Deus não tem nos ajudado, mas nós não estamos nos ajudando ainda. Nós estamos sonegando ajuda para nós mesmos, mas reclamamos que Deus não tem feito por nós. Então, como empresários, como jovens, é muito importante isso. Saber que tem uma parte que é a possível e essa está sobre a nossa responsabilidade. Depois que fizermos tudo, que entendemos que demos conta da melhor maneira que nós poderíamos ter feito, que demos todo o sangue realmente, então, Deus, Pai, agora age, agora faz a tua obra sobre o meu trabalho. Não é verdade? Quem é empresário sabe que é assim. Não, mas hoje Deus vai mandar os empresários, falta funcionário, mas um anjo vem aqui e faz, outro eu ocupo lá, os anjos até nos ajudam, mas tem coisas que é para nós mesmos, né? Então não podemos esperar e ficar nos queixando. Então, isso é a nossa verdadeira missão profissional. Quando nós temos isso, qualquer situação que se deparar na nossa vida, nós vamos ter condições. Se estivermos bem equipados, vamos poder entrar no fundo do mar, vamos poder subir, mas nós temos condições. Agora, sem as informações, sem as ferramentas, sem a instrumentação, sem a fé, não vamos chegar a lugar nenhum. Os antigos diziam: quem tem fé chega onde quer. Diziam bem assim, com a maior naturalidade: quem tem fé chega onde quer. E o que é essa fé? É a fé na imagem verdadeira. É a fé na presença de Deus permanente na nossa vida, como nosso aliado, à disposição daquilo que realmente vai manifestar a sua glória. Cada pessoa, como a gente já falou, com essa individualidade tem uma marca, né? É importante que cada um se caracterize, que mostre, que expresse. Aquele que ri melhor, hoje até fizeram o treino do riso, até acho que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer treino do riso. Mas é como diz, né? Rir, todo mundo ri. Uns riem de ansiedade, outros riem de alegria, outros riem. Tem pessoas que quando estão com medo começam a rir. Não tem? Pessoas que quando estão nervosas, eu já vi pessoas em velórios rirem. Mas rirem muito. E no começo eu achava assim que era que falta de sentimento, que falta. E isso também pode ser projeção de um estado profundamente ansioso. Pode ser uma reação profundamente ansiosa. Então, mas voltando ao treino do riso, acho que eu não sou a pessoa mais indicada, mas é qualquer bobagem que a gente faz, todo mundo ri, né? E quando não é para rir, que a gente ri mesmo. A gente se lembra da sala de aula, quando a professora queria que a gente ficasse sério, e um dava um empurrão, e outro atirava borracha, e outro batia não sei o quê, e todo mundo tentava rir na igreja, na capela, né? Era muito comum isso assim. A gente tem essas lembranças de criança, então o ser humano, ele só não ri com facilidade se ele estiver
muito defensivo, muito rígido. Não vou dar o braço a torcer. Não vou mostrar nada. Não vou aparecer. Se não é espontâneo o riso para nós, né? Mas enfim, não é o meu forte o riso. Mas às vezes, mesmo que não seja, a gente deve se esforçar e fazer alguma coisa. Então nós temos uma marca. Cada um de nós pode deixar alguma coisa por onde passou. Cada um pode deixar uma palavra, cada um pode deixar um exemplo, cada um pode ser um modelo. Nós sabemos que as pessoas buscam modelos. E infelizmente a nossa sociedade hoje está buscando alguns modelos que ainda são bastante limitados, que são aqueles que a gente enxerga só com esses olhos, só com os 5 sentidos. E estes modelos são limitados, não são os modelos perenes, os mais elevados mesmos, né? Mas a gente vê os jovens buscando os manequins, os artistas, né? Essa competição toda. Mas vamos buscar coisas maiores ainda, coisas que realmente fiquem, porque pode-se ficar na história através de um corpo bonito, pode-se ficar na história através de um desempenho melhor, mas na história de Deus realmente, na glória de Deus, na manifestação do trabalho do Pai, nós temos que olhar bem mais alto. E é nesse sentido que nós devemos deixar a nossa marca. Como que contribuindo para que esse mundo seja melhor, para que o nosso desempenho faça as pessoas mais felizes, para que a gente tenha sentido mais inteiro, mais entrosado, mais genuíno e mais filho de Deus, mais glorificando este Pai e realmente amando a cada um de nós da melhor maneira possível. Sejam as abelhinhas para aquela pessoa que cultiva o mel, sejam os peixes para aquela pessoa que trabalha com alimentação e precisa dos peixes, sejam as árvores, as flores, o computador, enfim, todas essas coisas que venham entrosadas conosco, ajustadas conosco, sintonizadas com a nossa vida, manifestar realmente a grandiosidade dessa obra, dessa extraordinária obra que foi o mundo, que é o mundo, que são as suas pessoas, que são os seus habitantes. Muito obrigada e um bom trabalho para todos. Deus abençoe. Contamos com a sua companhia no nosso próximo programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Até lá, muito obrigada. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida.
Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.